Este é o Pessoal, bom dia, oficialmente. Acho que quase todos me conhecem, mas quem não me conhece, temos aqui alguns convidados. Meu nome é André, eu sou o coordenador da pós-graduação e junto com o professor Clóvis, nós estamos aqui hoje num evento muito especial, né? Hoje é o último encontro destes nossos estudantes na pós-graduação em Design e Artefato, Design e Interação de Artefatos Digitais. E o professor conseguiu aqui uma série de convidados, a participação do professor Wilton, que iniciou esse projeto integrador, esse PBL. O professor Mário começou como coordenador da pós-graduação com esses estudantes. E os demais convidados aqui, além do professor Jonathan, esqueci o nome do professor Diógenes. Fala aqui o nome dos seus convidados, por favor, da empresa. Pronto, pessoal, bom dia a todos. É uma grande alegria para mim estar encerrando, né, uma turma de pós. Fazia um tempinho que eu não encerrava uma turma de pós-graduação. A convite do professor Wilton, né, primeiro, depois do professor André e os alunos. Foi um prazer estar com vocês naquele primeiro encontro, né? Foi muito bacana. O Ezequiel, né, que está aqui, que já é um parceiro aí, eu acho que uns 15, 16 anos já, né? Já está virando uns 16 anos já. O gerente comercial me lembra Alex, o desenvolvedor sênior lá, Cleberson e Gabriela lá que está no suporte, sempre atendendo as demandas. O professor Jonathan já é um parceiro interinstitucional, né? Está aí em vários projetos, várias demandas, viu lá do doutorado, o professor Diógenes também. E o professor Mário, né, que a gente teve uma semana bem intensa aí, né, uma jornada, rodadas de conversa, né, e já após Play. Então eu fico muito feliz com esse momento e com o crescimento, né, do nosso querido professor Wilton, que graças ao crescimento dele, né, surgiu novas oportunidades também aqui na casa, e espero em breve ele voltar como nosso professor, né, agora ele como convidado. Vai voltar como doutor. Vou voltar como doutor aí em breve, né? Hoje ele vem como avaliador, convidado, né? O Ezequiel, que é o nosso cliente, né? E esse formato é um formato que eu acredito muito, né, professor Mário? Que é um formato totalmente integrado com as empresas. É uma coisa que eu já venho um longo período aí evangelizando isso, né? A gente tem que trabalhar resolvendo problemas reais. É inclusive uma fala do nosso atual prefeito, né? Ele fala que a gente não precisa resolver problemas criando problemas, né? A gente já tem problemas suficientes na cidade para estar resolvendo. E a gente tem uma quantidade de empresas enorme aqui e muitas vezes que não está, não necessariamente no ponto digital. Um bom exemplo disso é o Ezequiel. Ele não quer, inclusive, né, tá lá no ponto digital por questão de deslocamento, tudo, e ele tem essa visão social, local também, né? Está atuando ali no Ibura, justamente para dar aquele impacto social de empregabilidade na localidade. Então isso é extremamente importante, essa visão social dele, e que tem beneficiado toda a região, né? Então fico muito feliz e vamos avaliar os projetos, né? Fiquem todos muito à vontade. A ideia é fazer uma avaliação que todos consigam participar, da sugestão também. Um projeto aí que foi desenvolvido por várias disciplinas, né? Não foi só nesse projeto integrador, que é um módulo final. Foram várias disciplinas que a gente foi trabalhando. Eu fui acompanhando inicialmente um pouco mais à distância, né, devido às outras atividades. E agora no final, né, com a promoção aí do nosso querido professor, eu vim para cá para acompanhar um pouco mais de perto e dar esse olhar mais voltado, pensando até inclusive num produto, né, em startup, e como a gente pode de repente evoluir e se tornar um parceiro pós-graduação, depois que a gente terminar esse período de avaliação de pós-graduação. Ok? Então, é isso. Professor Clóvis, obrigado. Só para encerrar mesmo, passar aqui, estou doido para falar, se apresentar. Eu fico muito feliz com esse formato, né, que foi construído aí a várias mãos. Eu acho que pós-graduação lato sensu, ela precisa exatamente disso, né? O conhecimento desenvolvido, trabalhado dentro da academia, precisa desse olhar do mercado. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, né, que representam aqui a empresa, está representando o mercado numa manhã de sábado, podiam estar na praia aí, podiam estar no barzinho, no restaurante, e estão aqui prestigiando a educação de qualidade, esses gestores, né, futuros gestores, alguns já são gestores, empreendedores, mas que vão fazer a diferença no cenário
pernambucano no cenário regional. Então eu acredito muito na pós-graduação neste formato, academia com o olhar do mercado. Muito obrigado por vocês, obrigado pelo empenho de vocês ao longo do curso inteiro e aproveitem esse momento aí para brilhar. Boa apresentação para vocês. Obrigado novamente, né, pela presença de todos. Nós somos graduandos, tá, nessa pós-graduação. O curso já foi mencionado devidamente e fizemos essa análise do aplicativo. Me chamo Arthur, essa aqui foi a equipe que ajudou no desenvolvimento de todas essas etapas. E Jamila, cada um vai dizer o seu. Cristiana, Cidade. Jéssica, Luiz Henrique. Heloísa, Tudo Giovana. A nossa análise começa, a nossa atividade começa, a gente precisa fazer uma consultoria, não somente de design, então a gente primeiro vai ao campo para fazer essa avaliação, para coletar esses resultados. Então o nosso projeto tem essas duas etapas. A gente vai primeiro apresentar a nossa avaliação, tá? que consiste em toda essa consultoria, e por fim a gente mostra o que a gente propõe de redesign, o que a gente propõe de melhoria, e sabendo que o projeto está no ar e a gente só fez um recorte de análise, não foi o aplicativo inteiro. Então, a gente vai fazer esses pontuamentos conforme esse recorte. Tá? Então, foi a partir dessa reunião que foi feita pelo professor Wilton, até com o Cláudio presente, que a gente captou o que seria o ponto mais trivial, que é vendido ou com mais frequência, ou com mais, que é básico e essencial de ter em todos os tipos de planos que se oferece esse aplicativo. Então a gente pega para analisar o aplicativo do aluno e a gente vai dar foco à área de financeiro e à área de notas. Tá? Então foi a partir dessa reunião que a gente percebe essa necessidade de fazer esse recorte. Tá? E começamos fazendo uma pesquisa a partir do que o usuário alega ao usar o aplicativo. A gente fez a leitura dessas avaliações na loja de aplicativo e aqui é um resumo do que já está lá na loja, que consiste o aplicativo do aluno. Então, a gente vai ver o histórico acadêmico, financeiro, consultar frequência, notas, tudo que contempla essa gestão acadêmica. Mas a gente foca naquela fatia dali, tá? Financeiro e notas. Então, a gente fez essa avaliação, essa leitura das avaliações, isso vai nos ajudar a dar uns insights de melhorias futuras a partir dessa leitura. Tá? Então, como foi feita a metodologia? Tá? A gente podia, foi até um plano A, a gente abordar pais em que usassem o próprio aplicativo, mas é uma coisa que a gente não conseguiu um número razoável, a gente não chegou de forma contente de seguir dessa forma e a gente optou por usuários neófitos, que são usuários que não tiveram contato com o aplicativo. E aí a gente tem um resultado mais puro de uma pessoa ter o primeiro contato, o que ela achou, o que ela enfrentou dificuldade, o que ela achou prático, o que ela não achou. Tá? Então a gente faz esse teste com usuários que têm o perfil, tá? Então eles são responsáveis por crianças ou adolescentes, mas eles não tiveram contato com o aplicativo do aluno, o produto da NTD. Tá? E aí dentro da nossa pesquisa, a gente tem um pouco mais de opinião feminina, mas acho que até está bem equilibrado. E destacamos pessoas de 25 a 35, foram as que mais responderam a nossa pesquisa. Tá? Mas a gente também teve aqui um quarto de pessoas acima dos 45. Então são pessoas que precisam de ter um traquejo diferente com o aplicativo a cada faixa etária. Tem faixa etária que tem mais aptidão que outra, enfim, a gente vai ver essa aqui. Tá? Então, na primeira atividade, a gente pegou a coisa mais simples e básica, que é fazer a consulta das notas do aplicativo. Tá? E também, na segunda, realizar um pagamento da mensalidade em outubro. Foi nesse período que a gente fez os testes, de outubro. Tá? E como a gente registra? A gente fez a gravação dele utilizando o aplicativo, capturando a quantidade de cliques e capturando o período que ele levou para fazer cada atividade. Então a gente vai cruzar
se ele clicou muito no lugar errado, se ele clicou e voltou, se ele demorou a encontrar o botão, se ele... Tudo isso a gente avalia porque a gente estava presente em observação e também confronta com a gravação do que cada um fez, tá? E por fim a gente pede para que ele preencha um formulário com perguntas de acordo com as etapas, mas de forma abrangente. Costuma usar aplicativos semelhantes a esse, sentiu dificuldade, precisou de ajuda, então a gente vai fazendo outras perguntas que complementam essas primeiras duas etapas de atividade. Vamos à primeira atividade e os primeiros resultados, tá? Primeira atividade, a gente estipula que o tempo ideal para realizar ela, que era somente consultar as notas, e a gente já entrega logado, então a gente não computa o login dele, é entregar ele na home screen do aplicativo, e ele precisa somente consultar as notas. Então a gente observou que somente 14% realizou dentro desse número ideal. E é um número ideal porque houveram pessoas que conseguiram essa marca, tá? Então houveram pessoas que chegaram à marca de bem mais que isso. Então teve usuário que passou de 3 minutos, entendeu? Aí a gente entende que cada um, novamente, né, foi o primeiro acesso, cada um tem seu traquejo, cada um tem seu grau de miopia, ou enfim, coisas assim. Então a gente entende que existiu resultados muito gritantes, tá? 85%, isso aqui é somente invertendo, tá? Esse valor é o mesmo dado. Então 85% não cumpriu no que a gente esperava, dentro do esperado, tá? E era a atividade mais simples, que era a consulta de notas, tá? E durante o teste ele pode desistir, durante o teste ele pode achar que concluiu e nos dizer, concluído, e a gente não pode interferir, não pode ajudar para a gente ter uma análise neutra, tá? O que a gente observa, usando esse teste com os formulários, 91% achou a atividade fácil. Então a gente faz a pergunta, acha aquela atividade simples de realizar? 91% disse sim. Mas o que a gente cruza, né? Recapitulando ali, 14% erraram ou desistiram, tá? Então ali eu comparei o tempo, aqui eu estou dizendo se ele conseguiu fazer. Então, ainda assim, dos 91, alguns estão contidos aqui, eles acharam fácil, mas eles erraram, tá? E aí, novamente cruzando a gravação do vídeo, o formulário, a gente vê que, no geral, no apanhado, entre quem errou, entre quem desistiu e computando também quem levou mais tempo, a gente chega nesse número aqui, 48% teve problema de alguma natureza, seja o tempo que levou demais, seja porque ele errou, tá? Então a gente fez também esse cruzamento de informação aqui. Então, 48% não utilizaram ou demoraram a utilizar o meio esperado. Então ele acha que concluiu e não concluiu. Ele acha que demorou demais e aí já estou me repetindo, tá? Segunda atividade, a gente, rememorando ali, a gente viu para ele fazer o pagamento. E aqui a gente já chega num número maior. O tempo que a gente avaliou como ideal seria 40 segundos. Porque ele precisa conferir qual é o mês, ele precisa chegar na sessão de pagamento, ele precisa identificar o botão e chegou nesses 40 segundos. E apenas 22%, um número um pouco maior do que 14% da primeira atividade, mas ainda assim só 22% conseguiu realizar nesses 40%. Então, tiveram alguns que fizeram, teve um número maior, né, de pessoas que conseguiram, mas ainda assim uma parcela grande não conseguiu cumprir nos 40%. Tá? E agora outras observações, agora somente da segunda atividade. 80% dos entrevistados negaram precisar de ajuda. Uma das perguntas do formulário era: você, durante o teste, precisou de ajuda? Você, durante o teste, sentiu que precisava de uma ajuda técnica, de um profissional para tirar uma dúvida? E retomando, né? A gente não podia ajudar. Mas ele sentiu que, aqui eu travei e eu não consegui avançar. 80% disse que não precisava. Somente 20% sentiu que realmente eu não conseguia avançar, eu queria a ajuda de alguém. Mas 65% achou complexa a etapa. Então aqui a gente tem um pouco de
uma informação complementa a outra, né? Mesmo que somente 20% quiseram ajuda, 65% achou difícil. Então, tem um pouco dessa contradição nas avaliações, porque às vezes ele não quer responder, ele acha que eu consigo, eu desenrolo e eu fiz rápido. Isso aqui. Cada um tem essa interpretação, né, quando está preenchendo. E aí, mais um dado aqui, cruzando o tempo, cruzando desistiu ou errou, a gente chega à constatação que 62,9% tiveram problema nessa etapa. Não localizaram a função ou o pagamento do mês errado. Então a gente pediu, deixou claro qual mês a gente queria o pagamento. Então teve aqueles que marcou mais de um, que não foi o pedido, aquele mês específico, e teve aqueles que marcou, pagou o mês errado também. E aí, vamos agora trazer um pouco de observações no que vimos no aplicativo, tá? Que foi a primeira análise. Agora a gente vai destacar alguns pontos de atrito que a gente quer deixar evidente para vocês. Então, com as observações que a gente fez dos testes de usabilidade, na primeira atividade nós observamos que os usuários, eles tinham dificuldade para identificar que o botão selecionar tipo era um botão e que era preciso selecionar ali para você selecionar um dos bimestres e assim conseguir chegar à tela de notas. Outro ponto de observação é que os usuários eles acabam ficando perdidos aqui e clicando nas orientações e nos avisos e não entendiam o que era para fazer nessa tela. E outra observação é que, para encurtar todo esse caminho, já que eles não conseguiam chegar à tela de notas, os usuários acabavam vindo no botão imprimir, né? E ia direto para o boletim. Isso aqui foi uma observação que o professor Clóvis comentou, que ele queria evidenciar, quanto a talvez a razão disso seja o baixo contraste entre esses elementos. Então ele não parece, até, desculpa, estou falando, se quer que eu continue ou você quer falar? Pode falar. Então ele acredita que é isso que é o grande X da questão. Se ele tivesse um relevo, com destaque ou com evidência de outra cor, talvez assim, tudo indica que ele melhorasse a percepção de que é um botão disponível, tá? Ou um botão possível de ser usado. Então, e aí tem pessoas de várias faixas etárias, várias circunstâncias, está no escuro, está no claro, está com brilho, não está na tela, então isso atrapalha. Isso influencia. Isso atrapalha. Já na segunda atividade, os pontos em que a gente observou é que a tela ela tem letras muito pequenas, dificulta a visualização de qual é a data do boleto, qual é o mês que você tem que pagar. E outra coisa é que os boletos pagos, eles vêm na parte superior. Então, o usuário ele precisa rolar toda a página até chegar no boleto que está aberto. E isso pode acarretar inadimplência ou falta de atenção, pagando o boleto errado. Então, a gente tomou isso como ponto de observação. Acaba sendo um obstáculo a mais, que eu venho para pagar o que é recorrente, o que é principal. Para a gente faz sentido que ele esteja acima. Por mais que é bom também eu saber que foi pago, mas aí a gente tem uma solução que entrega de forma melhor essa entrega, tá? Então, diante de todas essas observações, nós montamos um backlog de atividades que a gente trouxe aqui para propor como melhorias, né? A primeira seria permitir o pagamento direto na tela onde lista todos os bolsos. Então, começando pela questão das notas, né? Na home, nós entendemos que seria mais fácil, até para a localização do usuário, colocar o menu na ordem alfabética, porque muitos a gente notava que se perdiam a procurar financeiro.
Alguns buscam pagamento, Pagamento, outros financeiro, é. outros com boleto. Aí a gente faz até uma sugestão de que a nomenclatura Isso foi Venha um por feedback ordem do nosso teste, feedback dos usuários, porque tem muitas opções em cima e elas não estão em ordem alfabética, então as pessoas tinham que procurar deslizando. assim, se ela nunca teve contato, É. talvez ela buscasse nessa ordem. Exato. Aí, a segunda seria justamente isso, trocar o nome financeiro por pagamento, porque muitas pessoas, eles não identificam, financeiro, Pode achar que é tratar de coisas mais burocráticas. mais e não burocrático, só pagar. exatamente. O botão de notas, sim, nos atalhos, o financeiro, nós acreditamos, por ser uma funcionalidade muito importante, que ela venha como um atalho. Só uma observação. Aquele atalho, na verdade, ele pode ser ajustado como a escola já é a escola ou o pai que determina. Por isso que, assim, vocês pegaram o exemplo cru e trabalharam com ele onde ele estava. Mas a escola pode estar, inclusive o pai também pode trocar aqueles atalhos. Sim, sim. Isso aí a Pode usar o que gente... ele desejar. A gente fez um login zerado para ver qual que é pré-definido. Era pré-definido notas. Aí a gente, massa, notas é importante, mas por que não financeiro? Mas Exato. entendemos agora que ele não, mas opta... assim, eu gostei por ponto, né? Eles colocaram, tipo, acho que ela tem vídeos, arquivos, exercício e notas. E notas, Acho que isso. tiraria algum desses aqui que não É. é tão recorrente, como ali foi Porque falado. exercícios e arquivos até Financeiro, tem uma semântica. Isso, mas financeiro e notas ficariam como principal. Lá o pai pode trocar, se ele julgar que não é necessário, né? Porque tem que trocar esses atalhos. Mas até Exatamente. pra, assim, é muito melhor o aluno o pai regular, né, na instituição. Isso aí, É até melhor dar de Já esse vem, né? pré-definido. Com certeza. Acho que Também concordei, achei bacana também a avaliação, mas tem um detalhezinho também que existe. Não sei se vocês logaram com responsável e logaram Sim. com aluno. Também existe essa o diferença. teste que a gente fez dentro do logado tem um responsável. No responsável. Não foi. É porque a questão financeira só vem nele. Isso, a gente percebeu isso também. Então, já enviesando para a questão da tela de notas, né? A gente julga desnecessário a primeira parte que tem a questão do selecione o tipo, né? Selecione o bimestre, ou unidade, enfim. Porque se a instituição trata como bimestre, eu vou entregar bimestre. Se ela trata como semestre, eu trata como... Tem uma terceira palavra lá. Eu Unidade. acho que foi um aviso em excesso de explicar. Se o seu é esse, ou aquele outro, selecione. Tipo, eu não tenho o perfil dele, talvez eu já desse aquilo que aquela instituição trata. Só uma observação. O problema dessa área aí é que, infelizmente, as escolas não têm meio que padrão. A mesma escola tem vários tipos de boletices. Aí a única coisa que quebra é só isso, porque assim, às vezes eles fazem por turno, às vezes fazem Teria que ser um por faixa controle etária. mais fino de Isso, aluno. teria que fazer algo muito complexo da parte do professor para entender desde ali para chegar aqui. Porque, por exemplo, tem escola que no Fundamental 1 é um tipo de boletim, Fundamental 2 já é outro, ensino médio já é outro, vai para curso já é outro. Infelizmente, escola é um desafio terrível, escolas particulares. E é loucura, o documento dela é coisa que a gente... Mas como assim? Essa escola diz que a lei é essa, essa diz que a lei é essa. Vamos fazer o seguinte, faz o que ele quer e a gente não se importa com a lei. A lei é deles. A gente a seguir vai mostrar uma opção em que a gente não pergunta qual é. E eu vou já entregar aquilo que aquele filho Perfeito. recebe, né? Em qual programa ele está. Outra observação aí também é o seguinte, tem escola que libera para visualizar aquelas notas, mas não quer visualizar, liberar a impressão, porque quer que o pai vá na escola porque está devendo. É uma forma de forçar o pai. Então, pegar. assim, são muitas loucuras nesse caminho aí que a gente tem, que a escola pode configurar, botar, omitir, não exibir, não permitir. Existem funcionalidades e telas exclusivas para escolas. Então, dependendo do banco de dados que você está utilizando, vocês chegaram a não ver algumas coisas que para outras escolas aparecem. Sim. A gente teve aquele perfil, a gente pode ser, justamente deve ter coisas que estão resolvidas em outro cenário, né? Mas está perfeito, gostei. Então, mudando para a questão do pagamento, né? A gente muda direto para listar o pagamento, mas a gente faz a questão de dividir entre boletos pagos, duas abas, né? Os pagos e os pendentes. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? A gente observou que na área de pagamento
tinha muitos botões em que pareciam dizer a mesma coisa. Isso. Então, a gente entende que tinham destinos diferentes, alguns iam para o site, outros copiavam o código, mas a gente achou que até a semelhança entre o nome, dessa vez eu clico ali, dessa vez eu clico Acabavam aqui. sendo redundantes, acabavam na mesma. E aí a gente traz uma solução que a gente simplifica a seleção, né, do que precisa pagar, e a gente tira aquela copia e que também estava bem diminuto a fontezinha do copiar. Dificultando a leitura. O nome, a nomenclatura financeira a gente já falou. No caso, trocar o botão do nome financeiro para pagamento. Para pagamento. Fica mais óbvio de que não é nada burocrático do financeiro. E as notas também é sempre antigo. E as notas também é uma coisa que talvez tenha a instituição que prefira de uma forma ou de outra, mas faz mais sentido que eu veja recorrente, né? Eu veja mais recente, depois eu vejo os períodos passados. Então, outra sugestão. Então, aqui porque a gente está Porque é interessante. otimizar a experiência, né? Justamente para isso, para aumentar a satisfação dos usuários, né? A eficiência e a eficiência no uso do aplicativo. E isso, com certeza, otimizaria o tempo, né? De uso Evita frustrações. e evita frustrações, exatamente, dos usuários. Então, aqui a gente vê que a gente está trazendo aqui o menu por ordem alfabética, tá? A gente bota aqui o notas e o pagamentos nos atalhos. Fizemos algumas pequenas sugestões. A gente sabe que o lance o aplicativo está no ar, então a gente precisa. Trouxe sugestões Não chocar, pontuais, né? A gente não fez uma mudança tão drástica assim. Os ícones em cima, que são esses círculos, né? A gente amplia um pouco eles, porque antes eu entregava muitos por tela, então, sei lá, eu facilito um pouco nessa seleção. A gente deixa uma coisa que a gente observou, que o editar atalhos não chamava Não editar chamava, atalhos. A gente entende aquele seletor como um ícone, a gente tem o reconhecimento desse ícone, mas As não sei pessoas se mais todas velhas, as por idades exemplo, entendem que esse ícone aqui, ele se trata de uma edição. Isso é mais usado em celular Android, por sinal. A Apple É um botão como se fosse um controle de DJ, né, de música e tal. Então, eu não sei se é o melhor ícone ou se falta escrever, editar os atalhos. Não sei se todos têm essa entendimento. A gente também botou deslize para o lado, Isso. que é uma informação que pode aparecer só no começo, nos primeiros usos. Como alguns aplicativos você instala aquele. Para que as pessoas não fiquem perdidas olhando a tela. Porque nos nossos testes, pelo menos uma das pessoas teve esse problema. Como o que eu faço aqui? Ela parou e eu não estou vendo. E aí ela descobriu mexendo. Depois de durante. Aqui é justamente simplificar a navegação quanto na tela de notas, né? A gente tira aquela primeira parte do selecione o tipo, traz todas as matérias e aqui a gente traz as médias. A gente acredita que sejam a informação mais importante, a informação que os alunos e os pais gostariam de visualizar. É a primeira informação. Tá, e a média foi qual foi? E aí, a solução tipo, ter um selection e expandir, e aí traria o primeiro bimestre, o segundo bimestre, tudo assim, detalhado. Agrupo das duas formas, agrupo por matéria, Exato. agrupo já entrego a média, e eu abro para o detalhamento. Não quero ver arte, eu fecho. E vai para a abro próxima. temática. E aí não muda tanto visualmente, né, para quem já tem Já está acostumado. mas tem uma demonstração diferente. Aqui é a tela de pagamentos. Como a gente disse, a gente traz em duas abas, as abas do pago e leitura. A gente traz em duas abas, a aba do pagos e os em aberto, ou dos pendentes. Vou mudar. Pendentes. Dos pagos e dos pendentes. Aí a gente aqui. Tá diferente. Tu não atualizou. Bota no protótipo.
Dá um atrasozinho, mas vai rolar. Tá. Então, a gente traz em duas abas, a aba dos pagos e dos pendentes. Agora está na aba dos pendentes. Então, a gente, como a gente disse, a gente tira todas aquelas informações do código de barras, do Pix e tal. E a solução é que, tipo, quando o boleto que a gente for pagar, a gente seleciona, escolhe a opção de pagamento, se ele quer gerar um Pix ou pagar por forma do boleto. Sim, para compartilhar. E Ou compartilhar. Aqui a gente faz o que é tratado hoje no site. No site, externo. isso. Eu agrego, se eu quiser mais de uma nota, e aí ele precisa, enfim, internamente fazer essa somatória desse valor, para quando eu clicar no código ele me gerar um valor atualizado. Aí Exato. reduziu a redundância, né? E É. também deu uma limpada Simplifica a tela, na questão evita visual. jogar ele para outro lugar. Não sei Carga se é cognitiva, limpada não. Diminuiu, reduziu a carga cognitiva que existe na leitura da interface. Porque quanto mais elementos que o usuário tiver, maior a dificuldade que o usuário vai ter de identificar. Às vezes a gente só está procurando mandar um áudio, por exemplo. A gente sabe muito bem, até na memorização, onde é que está localizado o microfone de áudio, por exemplo, do WhatsApp. Entendeu? Então, até por iconografia, a gente não precisa escrever áudio. A gente coloca o microfonezinho lá para ser enviado. Então, existe toda essa relação de carga cognitiva que existe no usuário, que a gente tem preguiça de ler. Vai ter um livro chamado Não Me Faça Pensar, que é justamente, ele já justifica todo o conceito de levantar essa discussão. Não fazer o usuário pensar, ele já vê e já clica. Então, o que a gente faz com com esses aplicativos que a gente utiliza no nosso dia a dia? A gente não lê, a gente simplesmente aperta. Perdão pelo parênteses, é porque acho que é limpada não, né? Que isso, rapaz? Brincadeira. É só para ajudar a galera a falar. E aqui nos pagos a gente manteve as informações que já haviam, que é questão a data de vencimento, quanto foi pago, se teve desconto, ID. A gente manteve, só que Serve justamente para a pessoa saber se pagou muito. exatamente. Todas Tem as um controle informações. do que pagou. Porque antes isso tudo estava aberto, estava exibido ali. Ele pagou, e às vezes aqui eu deixo Exato. fica uma jornada grande até eu chegar onde me interessa. E aí, aqui a gente separa esse ponto. Quer falar? E retomando aquilo que eu falei, que a gente deu essa olhada nas avaliações, tá? Nos comentários, a gente observa que, apesar de poucos comentários, a gente faz uma relação que algumas pessoas concordam. Então, o que esse disse, 16 concordaram, tá? Em teoria. O que o outro disse, outros 3 concordaram. E aqui não foi objeto de pesquisa, de análise, mas a gente tem algumas sugestões que pode ser ponto de enfim, futuras implementações, tá? Então, alguns falam que não consegue saber, não sabe como acessa 2 contas. Então, é possível, porque a gente viu que você seleciona o filho e tal, mas talvez não esteja claro para algumas pessoas, tá? Então, repeti várias vezes o login, porém estava dizendo que o site não foi encontrado. Isso foi um ponto que a gente até começou a tentar resolver a questão do login, mas depois a gente entendeu que o login é uma primeira barreira. Depois que ele logou, ele resolveu aquilo ali. Mas a gente acredita que colocar o endereço na instituição é um grande obstáculo a vencer. É uma coisa que tem, enfim, podia ser evitado se eu atrelasse como o CPF. Um app para várias escolas tem que ter identificação. Escola que eu não uso as escolas, vai piorar mais ainda. Mas são 300 escolas, aí vai ter que o aluno selecionar entre 300. Não é um app para cada escola, é um app global. Para a gente seria muito trabalho fazer um app para cada escola. Mas se talvez fosse o nome, já era menos que botar www.com.br. Eu tenho que ir com o
nomes, gente porque podia- nomes são muito comuns ser iguais em estados diferentes. Tem muita escola, por exemplo, Menino Jesus, é muito. Colégio objetivo. Colégio Saber Menino Jesus, cara, Pode ser um local, né? Menino Jesus, agrupamento. Recife, Menino tem Jesus. no mesmo cidade. local, ruim é isso. Tem Paulista de Moia, Para assim. minimizar esse problema, acho que para minimizar esse problema seria o código da escola, né? Que Digamos O que ID, ele tem né? um código. o ID da escola. Exato. Mas isso pode ser uma filha da escola, só que a escola não repassa para isso, a escola tem um ID. Pode ser o site ou o ID. Esse ponto aqui que a gente vai É porque o site é mais fácil de memorizar, mas Sim. assim, é um pouco mais trabalhoso. Sim. Né? Tem que Linguagem, digitar. importante. E Exato. não precisa digitar tudo, na verdade precisa de .com.br e um www. Se colocar só o corpo, Ah, já perfeito. entra. Não sabia. Precisa ser .com, Porque novamente o acesso que a gente teve, ele Sim, tinha sim. ponto com barra. Isso está em fase de teste. Por exemplo, uma solução que a empresa trouxe para otimizar tudo isso foi a leitura do QR Code. O pai Sim. simplesmente lê o QR Code, já se conecta e pode salvar a sua biometria e nunca mais precisa digitar nada. Então, assim, a própria instituição do ensino. Já tem como driblar esse. Assim que confirma a matrícula, além de ser otimizado diversos processos e construir diversos documentos como contrato de prestação de serviço, ficha de matrícula, inclusive os boletos bancários e até o recibo da matrícula, ele também já constrói um QR Code, onde o pai já pode ter aquele QR Code já sair com o aplicativo na mão, logado e tendo todo acesso à informação. Sem a necessidade de preenchimento de dados. Então esse serviço aí a gente chama de gestão de identidade. Bem, a gente entende que tem contornos, né? Tem outras formas de viabilizar, mas são queixas, até que aqui são queixas recentes, né? É outubro, é agosto. Talvez não esteja claro que tem outro meio, ou a instituição não passou, ou, enfim, tem alguma coisa da informação que foi Maneira aí, perdida. Né? A informação tem que ser melhor trabalhada, né? Melhor distribuída. É o que a gente interpretou, tá? Aí outra opção aqui é, sempre que eu faço login, sempre aparece, verifique seus dados, é meio que aquilo ali também, concordo com aquilo. E aqui pede para verificar os dados mesmo estando certo, aquela lance do login. Provavelmente essas 3 pessoas, mais essas 16, mais aquelas 3, tiveram problemas, ou porque não tiveram o código da instituição, ou não sabiam do QR Code, ou... Só. E a outra está sendo comunicada. Aí, a escola não passa informação, ela só entrega o login e a senha daqui. Muitos usuários a gente percebeu que eles pegam, em vez do login, eles colocar o código que a escola passou, eles não colocam o nome, colocar e-mail, colocar É meu nome e é o nome do meu filho. aí eles não sabem o que é aquele login, aquela senha que a escola passou e coloca essa informação. Vai passar a informação que Inclusive, é impresso um ticket por turma, já com o nome do aluno e o QR Code, tanto para baixar o aplicativo como o QR Code para ele se logar sem a necessidade de digitar nada. Então fica muito prático. Ele leu o código de barra e já se conectou. Aí depende realmente da transmissão dessa informação por parte da escola, Pode tanto ter no uma ato da perda matrícula como ao longo do desenvolvimento das atividades pedagógicas. Então, uma perda nessa etapa que não é vocês, mas essa e aqui são mais alguns pontos, tem outros mais desaflorados ali, mas a gente só evidencia esses dois aqui, tá? Os desaforados são os melhores, É. porque estão falando com sinceridade. Mais um momento. Deixa eu passar um detalhe para vocês também. A escola, ela tem a liberdade de bloquear o acesso do usuário. Por isso, algumas pessoas ali, principalmente se vem inadimplente. Então, uma pessoa inadimplente que não Talvez vai ter o seja acesso também uma causa e dele. não uma falha do Eu sistema. entrei. Aí vale a pena destacar esse detalhe. E outro detalhe é pessoas que veem a disponibilidade do aplicativo na internet, pode ver que o número é muito baixo. Então, assim, viram um aplicativo disponível e foram acessar Achando que era da sua instituição e não era. pensando que poderia acessar assim, com qualquer, sendo qualquer escola. Ou seja, não é cadastrando o site da escola que já é cliente nosso, ou seja, é cadastrando o site de qualquer escola vai ter acesso. Mas na verdade. Porque o nome é até amplo, né? Aplicativo do aluno, ele gera várias interpretações. Então a gente encontrou essa informação ao longo do caminho. E aí, outras também sugestões, algumas falam sobre a rotina, que ela consegue olhar de um filho, mas não consegue do integral. Aí, de fato, a gente não observou isso, não sabe se está lá ou não, mas é um ponto de sugestão. Outras 6 pessoas também quiseram ver, sentiram falta da rotina para quem é filho do regime integral. Não sei até dizer se A rotina existe,
quando a escola adota, existe um plano diário, mas aí poucas escolas adotaram, teria que estar preenchendo constantemente por parte dos professores o que aconteceu na sala de aula, se o aluno se alimentou, usar outra expressão, se levar com o se ele dormiu e assim por diante. Tem escola que não quer, o professor não quer preencher. Aí o pai se fala, mas tem esse trabalho também nas escolas. Tem muitos que já usam e que é totalmente integral e os pais pagam e querem saber por isso. Tem outras que não querem ter trabalho. Aqui ele se queixa de notas e agenda, então tipo, esse aqui é até mais antigo, 2023, mas aí o ponto que eu quero observei, né? Vocês respondem. Isso. Então eu vi que vocês leem essas coisas. Só que aqui eu quero, o que a gente pode tirar desse número? Apesar dele antigo, eu sei que nesse período subiu uma determinada versão que teve problema nisso e naquilo. Isso foi resolvido? Não foi? Aí pode fazer esse confrontamento também e não só passar o contato do entre em contato. Porque eu entendo que a pessoa, quando ela está chateada, ela vai lá, e responde. Só que ela parou ali, eu acho que é difícil ela entrar em contato. Olha, como é que é essa? Há uns que sim, outros que não. Mas talvez devesse, não sei se vocês não vão poder acessar aos pais para entender o problema. Mas você pode fazer essa leitura dessa forma. Nesse período foi feito essa queixa. Será que essa queixa existe? Eu não sei se é feita essa atividade interna. Foi feita essa queixa. Investigar por conta própria e não dizer, entra em contato e nos explique. Porque foi essa sensação que a gente deu nas respostas já. Entra em contato e nos explica o que está acontecendo. Quando na verdade pode também partir, que provavelmente também já aconteça, que vocês... Mas a intenção é a mensagem em si que é passada, né? Para dar um entender para o usuário que realmente aquilo vai ser visto e vai ser resolvido. No final das contas, a mensagem que a gente está mandando é que deixa meio aberto. O trabalho é feito, porém é mais um ponto que a gente também estamos resolvendo esse detalhe, talvez. Então, com base, né, em todas as nossas observações e no que a gente trouxe de pontos de melhoria, a gente entende que essas melhorias, elas foram pensadas, né, justamente para que, como eu boto aqui, atingissem metas, né? Que metas são essas? De crescimento de números, né, de downloads. Adesão ao aplicativo. Exatamente, né? Que nas escolas elas reconheçam o aplicativo, que contratem. É comum que role, assim, a gente, quando não gosta de uma coisa, a gente passa para frente que não gosta. É mais difícil a gente passar para frente que gosta. Coisas boas, exatamente. Então, mas assim, se a coisa for bem feita, a gente sonha que isso pode acontecer. Que, mas a tua é ruim, na minha é bom, porque a minha é assim, sabe? E motivar eles a fazer isso aí, a gente não pede para eles se classificarem, é uma coisa que muitos éticos pedem, né? Uma coisa interessante que eu percebi que ali está mais as pessoas que tiveram algum problema, mas as que tiveram satisfação quase não estão presentes. E o lance, assim, otimizar o fluxo do pagamento é fundamental, exatamente. Tem que o esforço está muito dedicado nisso, porque eu não posso gerar um obstáculo, né? Para quem quer me pagar. E vamos no protótipo, só porque tem alguns pontos a mais para... E já acabou, pessoal. Só falta isso. Vai, bota mais aí, rapaz. Bota pra nós. Só aproveitando esse gancho dessa discussão, tem uma pesquisa bem ampla sobre o perfil do consumidor brasileiro, né? O brasileiro, comparado ao consumidor lá nos Estados Unidos, o brasileiro, quando ele tem algum problema de fricção, né, que o governo está vendo o tempo todo, ele normalmente muda de produto, ele não tem paciência. Até de banco, né, inclusive. Então, tem problema com um banco tradicional, o que acontece? Baixa um aplicativo de um banco digital e já começa a usar aquele banco. Possivelmente aconteceu com alguns de vocês aqui, né? O que aconteceu comigo. Então, já o perfil lá dos Estados Unidos, o consumidor ele entra na ouvidoria e faz um relato de experiência, que é um cenário perfeito, né, para a gente, tecnologia. Mas só que é um cenário que não é o
comum da nossa realidade. Né? Então, realmente, ter alguém, um ponto focal na empresa, para estar fazendo essas interações, que normalmente o pessoal do marketing, né, é que faz, e o comercial está nessa frente, né, de comunicação com o usuário ali. Então, isso é um ponto bem importante para vocês pensarem. Com os pais a gente não faz, porque vai ter que os filhos da escola para gerar um transtorno. Aí A gente faz muito com a escola todos os meses, tem um pessoal que liga, manda mensagem, a gente observa todos os meses literalmente. Ligam para saber os pontos que estão dando errado, dando certo, dificuldade, ver como é que está. Tem um feedback mesmo. Já tem pessoas exclusivas para isso e todos os meses literalmente. A semana foi feita, por sinal. Semana passada terminou segunda-feira. Então, na semana, pelo menos uma semana, é destinada a uma pessoa somente para fazer esse tipo de trabalho. Eu queria poder fazer com os pais. Para falar para os pais, eu não posso autorizar, porque é muito peculiar, muito da escola. Cada um tem Se o pai se sentir por acaso por algum momento incomodado em dizer para a escola, a gente ganha um ponto negativo na escola. Então, eu prefiro até incomodar. A escola técnica, todo mês você liga para saber como está. Esse é um ponto positivo. Ele entende a importância. Umas ficam chateadas se a gente não ligar, outra fica chateada se a gente ligar. Então, é complicado. Isso é um ponto importante, que tudo que foi construído foi baseado em solicitações de clientes. Então, assim, tudo que vocês estão enxergando aí é porque parte do campo de batalha. É algo real que eles estão vivenciando. Então, assim, atender todos na necessidade que eles têm é um desafio muito grande. E assim, parabenizar vocês pelas observações que só está ajudando a gente. Excelente. Eu queria pontuar algumas coisas no design que a gente, pelo briefing que a gente teve, o senhor está satisfeito com as cores, com o design, então a gente manteve tudo isso. Só um parênteses, né? Tô quase botando óculos escuros aí, é culpa da TV que tá com essa coloração. Tá ainda Eu mais tenho estourada. certeza que ela não tá assim. Não, Só um adendo, né? ele está assim. Exatamente. Isso é mais a TV, é a calibragem da TV. Pode prosseguir, que eu já tava agoniado aqui para lá. Tô doidinho para falar as coisas aqui, mas tô só anotando. Vá, Então o que fizemos foi enxugar um pouco essa área que estava com muitos dados e a gente pode filtrar o que é o necessário, matrícula, o responsável, nome do filho e a turma e o ano. Com isso a gente ganhou um pouco de espaço aqui em cima para o resto. Então a gente afastou, aumentou isso aqui, botamos a fonte um pouco maior e demos um espaço aqui. Porque nos nossos testes objetivos a gente viu que acontecia várias vezes enquanto a pessoa estava deslizando, clicava no editar atalhos e aí entrava numa outra tela e a pessoa não sabia o que queria. Batia um desespero na pessoa. E os atalhos, muita gente não percebia que era um sistema diferente daqui, queria também deslizar para o lado. Então a gente botou essa moldura para diferenciar que são dois sistemas diferentes, que operam de forma diferente. E o que a gente escolheu, os mais usados na nossa cabeça, que a gente sabe que pode mudar, mas o que a gente escolheu por padrão é notas, agenda, comunicação e pagamento. Comunicação é interessante, porque ele estava como chat. E tinha um outro link de comunicação que era para falar diretamente com a escola. E eles estavam em campos separados. Isso aqui deveria estar num campo só. Então unificou tudo como comunicação. E a gente tem um destaque, isso aqui estava embaixo, era para estar com destaque, o quadro de avisos e a portaria digital, que é a comunicação direta com a escola. A escola vai mandar todas as comunicações oficiais através disso aqui. Quando aparecer uma comunicação, vai aparecer aquela bolinha que a gente usa em celular, de notificações. E aqui tem a coordenação, isso aqui já tem por padrão, que é o chat de vocês, que também vai ter o mesmo sistema de bolinhas, notificações. Esse não foi um objeto de análise com o usuário, mas é mais uma sugestão. E outra, classificar os professores como profissão. E o professor de matemática, de história, isso não tem. Isso poderia ser um campo para a pessoa colocar. Que a gente não sabe, quem é esse professor? A gente só sabe pela matéria, não pelo nome. Categorizado. Sabe o nome, ele sabe o nome.
Uma coisa para o futuro seria dar uma limpada aqui, mas isso a gente nem entrou nisso, porque não era o nosso objetivo. E agrupar tudo que é importante aqui, deixar essa área aqui vazia. Porque senão são muitos sistemas para o usuário. Acaba cognitivo, né? Ter que aprender 3 sistemas diferentes, muita informação, muitos ícones. Apesar do mesmo sistema, mas tem uma navegabilidade muito. E é isso. Pessoal, combinei aqui com o professor Clóvis, a gente vai fazer uma rápida interação com vocês, tá? É o momento das nossas considerações. As minhas, que eu não sou da área, serão muito breves, tá? E na sequência eu vou passar para o Ezequiel e sua turma. Na sequência, o professor Wilton, que está se coçando para se falar. Depois os professores convidados, Mário e, por fim, o professor Clóvis. Minhas considerações são muito rápidas. Eu queria parabenizar pela apresentação. Fiquei muito feliz com o que eu vi. Eu estou vendo realmente especialistas em design e interação de artefatos digitais. Enquanto coordenador da instituição, coordenador de pós, a nossa expectativa quando o aluno finaliza a pós-graduação Lato Sensu é essa. Então, o projeto da instituição, hoje que não tem mais um TCC, as pessoas às vezes não gostam muito de TCC, mas numa defesa de TCC, numa defesa de um projeto integrador, a instituição ela tem aquele conforto de dizer missão cumprida, porque eu estou vendo que eles estão prontos para se apresentarem ao mercado como especialistas. Se quiser trabalhar com consultoria, quiser trabalhar especificamente nessa área, a gente vê que a missão foi cumprida. Gostei muito da apresentação, dos slides, a qualidade como vocês, o cuidado que vocês tiveram nessa apresentação, parabéns. Eu queria só um questionamento, uma dúvida. Enquanto projeto integrador, para o que vocês apresentaram hoje, os módulos que vocês cursaram ao longo desses 15 meses, acho pouco mais de 15 meses, eu sei que a proposta era trazer esse conteúdo para hoje. Vocês conseguiram fazer isso? Quem quiser falar, né, do grupo todo que está aí, os módulos desta pós-graduação, eles de fato ajudaram a vocês fazerem esse tipo de apresentação hoje? Sim, com certeza. Sim. Porque foi toda uma construção, né? A gente tirou de todos os conhecimentos que a gente teve nos outros módulos e até coisas técnicas mesmo, assim, que a gente foi fazendo durante o projeto anterior do Gera também. A gente adquiriu a experiência com esse projeto para poder fazer isso, foi fundamental. Acho que a única observação, acho que é de toda a turma, como as cadeiras foram organizadas, né? A sequência, a ordem delas. Deixa aqui Mas assim, a gente aproveitou tudo. De pitch, de apresentação, a gente Exato. teve uma cadeira, tivemos cadeira de Tá com medo de mim fazer isso. economia, de objetividade, de eficiência, de diferenciar tudo isso a gente aplicou aqui e na apresentação. Realmente o problema da gente, problema não, né? Assim, a observação que a gente tem são as ordens das disciplinas, que dificultou um pouco assim, o trajeto da gente. A gente não trouxe uma observação da turma inteira. Dificultou um pouco, eu acho que na próxima turma isso pode ser ajustado para... Se puderem nos ajudar, sugerindo que ordem seria essa, depois a gente conversa aqui com o professor Clóvis. Essa observação eu acho que não foi nenhum problema para esse projeto, né, de Sim. organização. Mas os outros projetos que a gente fez com o grupo Gera foi de fato uma dificuldade, porque a gente pagou depois cadeiras que a gente precisava antes para poder concluir uma função específica. Até professores, quando entravam na sala e ia falar de um assunto, e vocês já viram isso? Não. Aí, como assim vocês não viram? Como se a gente precisasse saber daquilo, só que aquele assunto viria depois daquele professor. E aí foi uma questão de ordem. Que bom que vocês identificaram isso, porque é o seguinte, na pós-graduação, normalmente, a gente não tem pré-requisito
né? Então a gente tem lá a sequência, a gente tem a oferta dos módulos, nós dependemos muitas vezes da disponibilidade do professor, então às vezes a coordenação, né, a gente puxa um professor porque aquele que seria o da vez não estava disponível, então na pós a gente pode fazer isso, né? Mas é importante ter esse retorno de vocês para que a gente tenha ainda mais cuidado quando for fazer essa antecipação de um determinado módulo. Vai ter professores que eles aparentemente queriam tocar de uma forma, aí quando eles descobriram que houve por falta ou acesso a outra informação, ele ajustou. Decorrer. E isso também é porque no início do curso a gente tinha projetos isolados. No meio do curso a gente ficou um projeto que foi levando cadeira a cadeira. Aí foi mais necessário que a ordem fizesse sentido. Certo. Porque a gente teve uma etapa de um pouco de pós, um pouco de front-end, mas uma etapa que foi desconexa ótima, com mas ela o projeto que ele estava levando. Enfim, são vários cenários, não esse não é Não, mas é importante dizer assim, e importante também dar esse feedback, que agora no final fez sentido. Sim. Para essa apresentação. Ok, eu não vou tomar muito tempo, porque eu sei que tem um monte de gente querendo falar. Eu queria passar a palavra para Ezequiel. Ezequiel e seu time aí. Né? E mais uma vez agradecer por estar aqui conosco, representando o mercado, apoiando esse grupo. Por favor. Ok. Jadil, bom dia mais uma vez. Bom dia para todos. Bom dia. Agradeço, né, pelos feedbacks. Foram excelentes. Pode acreditar. Muito, mas muito bom mesmo. Isso me deu uma ideia de sempre nos nossos projetos ter uma equipe para fazer um trabalho como esse. Porque assim, a gente enxerga a petição da escola, como a Alex falou, a escola faz a requisição, a petição dela e vai atendê-la conforme ela solicitou. Então quem pede e quem desenvolve é só cumprir o que foi pedido, mas tem coisas que foram observadas que são essenciais. Por exemplo, a área financeira, a questão de facilitar o acesso.